Até o mês de outubro acontece na Caixa Cultural do Rio de Janeiro o ciclo de palestras Aventuras do Pensamento. Esse é um projeto pioneiro no país que aproxima grandes pensadores brasileiros do público infanto-juvenil. Dá só uma olhada. O Aventuras é um ciclo de palestras para crianças e adolescentes que tem acontecido todo mês na Caixa Cultural, no qual nós chamamos grandes pensadores e pesquisadores brasileiros para falar sobre as mais diferentes áreas para o público infanto-juvenil. Como é que nós podemos ter uma relação menos brutal, menos destrutiva com a natureza? Nos anos 30, o Walter Benjamin ele teve um projeto que foi um programa de rádio voltado para crianças. É um programa que interessava a gente, porque promovia um encontro entre dois públicos que a princípio estariam separados, né? De um lado, os acadêmicos, que em geral estão na universidade, falando entre adultos e entre pares, e jovens e crianças que em geral estão excluídos dessa dimensão do saber. E a proposta da gente era produzir esse encontro e ver que tipo de coisa poderia surgir daí. O projeto Aventuras do Pensamento convidou o antropólogo Eduardo Vieira de Castro, que fala, a partir da experiência dele, junto a povos ameríndios, sobre como os índios veem as mudanças que o mundo está tendo, qual a nossa relação com a natureza. Nós não conseguimos mais, porque nós temos outra tradição cultural, imaginar o mundo como os índios imaginam. Temos também a convidada Patrícia Kawaiki Leite, que é uma filósofa da ciência, Maria Rita Kell, que fala sobre memória, a partir da experiência dela na Comissão Nacional da Verdade. O Hernani Hefner, que fala sobre videogame, jogos e videogame, a partir também da visão dele, que trabalha com cinema. A gente chama também Raquel Ronick, arquiteta urbanista, que fala sobre mobilidade urbana. O custo da moradia nunca entrou no cálculo do salário mínimo. Sabe por quê? Porque o custo da moradia é tipo cada um que se vire. A universidade é um espaço que produz muito conhecimento, muita coisa a ser discutida ali. Mas em geral essas discussões ficam fechadas entre os pares, enfim, e faladas na linguagem adequada a esses pares. E quanto mais você conseguir trazer a universidade para dentro da sociedade, melhor vai ser para a sociedade e melhor vai ser para a universidade. Desde 2005, a coleção Joaquim Paiva de fotografia integra o acervo do MAN, que abriu recentemente uma exposição com obras inéditas da coleção. Tá imperdível, dá uma olhada. A gente está aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e essa é a exposição da coleção Joaquim Paiva. E a curadoria do museu concebeu essa exposição em função de uma ideia geral que norteia o nosso trabalho agora durante o ano de 2016, que é um ano que nós vamos trabalhar o acervo do museu, porque o museu tem 3 coleções. A Joaquim Paiva é uma delas, é basicamente uma coleção de fotografias de artistas e de fotógrafos. O Joaquim começou a colecionar fotografia, que é do que trata essa coleção, quando ele começou a trabalhar como diplomata. Nesse momento da vida dele, ele teve a oportunidade de viajar por diferentes países. Em 2005 foi o ano que essa coleção chegou ao museu, em regime de comodato. E de lá para cá, essa é a 14ª exposição que o museu realiza a partir dessa coleção. Então, por exemplo, nós temos aqui expostas obras do Ansel Adams, que é um grande fotógrafo americano. Temos a Diane Arbus, que é uma fotógrafa também americana importante. Temos obras do Rosângela Renaud, do Cabelo. E o que a gente tentou mostrar aqui foi um pouco desse panorama, não só dos nomes, né? São muitos fotógrafos reunidos nessa exposição e, ao mesmo tempo, diferentes técnicas fotográficas. Eu acho que uma característica muito forte dessa exposição é essa diversidade, não só dos fotógrafos, mas também do uso da técnica fotográfica. Desde a astronomia até a genética, a ciência é um tema que sempre inspirou cineastas a contarem histórias. Mas nem sempre o resultado agrada muito os próprios cientistas. Por isso, a gente convidou um matemático e uma geneticista para poder comentar um pouquinho sobre essa curiosa relação entre o cinema e a ciência.
Historicamente, o cinema nasceu com a ciência. Faz mais de 100 anos agora, mas no início, os fundadores do cinema, na verdade, eram cientistas. E desde aquele tempo, teve uma divergência entre a ciência e o cinema. There is a problem on the main hallway chalkboard. It took my colleagues and I more than 2 years to prove. I'm hoping that one of you might prove it by the end of the semester. Gênio Indomável, né? Que é um filme que não tem nada a ver com a realidade da ciência. Até o título do filme, né? Gênio. Na minha vida cotidiana, eu encontro matemáticos todo dia. Tem pouquíssimos gênios, não existem os gênios. Por que os filmes só falam de gênios, que na verdade não são importantes? Eu fiz um filme um pouco especial, que não tem nada a ver com o filme comercial. É um filme completamente com imagens numéricas e ele fala da quarta dimensão. Não tem nada a ver com o gênio indomável, não? Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Na época, o filme foi considerado ficção científica, mas eu acho que ele levantou muitos debates éticos, né? Até que ponto a gente consegue ir, né? Até que ponto a gente vai conseguir ter bebês desenhados, programados de acordo com a vontade dos pais ou da sociedade. E o que a gente está vendo na evolução da genética, né? Então, nós tivemos uma primeira revolução quando foi lançado o projeto Genoma Humano, que tinha como objetivo conhecer, identificar todos os genes responsáveis pelas características hereditárias, né? E a primeira surpresa que nós tivemos foi ver que nós tínhamos muito menos genes do que eram as apostas. O que isso significa do ponto de vista prático? Que a gente desenhar um bebê de acordo com como a gente quer é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. A tecnologia, depois disso, permitiu que a gente pudesse selecionar embriões que não tivesse mutações para determinadas doenças genéticas. E aí começaram então as grandes questões. Mas será que amanhã os pais não vão querer selecionar embriões com determinadas características, com cor de olhos, com determinadas características físicas, com talento para algumas, por exemplo, para esportes, né? You have specified hazel eyes, dark hair and fair skin. E aí vem a questão ética social. E se isso for verdade, quem terá direito a essa tecnologia, né? Qual vai ser o custo? 20 anos depois que o filme foi feito, né? Tem muita coisa que naquela época a gente não imaginava que poderia conseguir, que nós estamos conseguindo. Mas eu acho que nós estamos ainda muito longe no sentido de dizer, olha, nós vamos abandonar a reprodução natural e vamos só para a reprodução assistida ou artificial, né? 10 fingers, 10 toes, that's all that used to matter. Not now. Now, only seconds old, the exact time and cause of my death was already known. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai conferir um papo que a gente bateu com a Alice Caymmi. Ela fala sobre o lançamento do seu DVD, O Rainha dos Raios, e sobre suas inspirações para a criação da estética do projeto. Confere só. Eu não preciso de você, tudo que eu quero é sobreviver. É isso que você criou. O tema central do Rainha dos Raios, na verdade, é esse arquétipo feminino forte, baseado na mitologia e na tragédia grega, mais especificamente verbalmente inspirado num orixá chamado Yansan. Personagens fortes femininos são a inspiração principal da escolha de repertório e de toda a expressão do DVD, tudo que liga as canções e toda a estética. Rainha dos Raios, Rainha dos Raios, Rainha dos Raios,
pensado cenicamente o disco. A parte eletrônica ela é consequência. Eu acho que quando você usa só o elemento eletrônico só para modernizar alguma coisa, fica raso pra caramba. Então, na verdade, o eletrônico ele é uma consequência porque é da minha geração. A gente não pode negar isso, faz parte da gente. A partir do momento que eu lanço um trabalho desse, é claro que a ideia é trazer uma espécie de posicionamento em relação à arte contemporânea. E eu acho que em termos de posicionamento político em relação a isso, eu trouxe autores como MC Marcinho, Michael Sullivan, que são autores de cultura de massa que merecem respeito. E eu quis trazer porque essa ideia de aristocracia que cerca a minha família e me cerca, ela não pode existir de uma forma arrogante. E a gente está aqui para abraçar tudo. E essa é a minha maneira de abraçar. E esse é o meu posicionamento dentro da arte. Além do empoderamento feminino, a valorização de todos os gêneros e todos os tipos de artistas, inclusive os artistas de massa. Eu te amo, princesa. Por favor, volte pra mim. Eu te amo. Desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Na minha herança, o que vem para o Rainha dos Raios é a intensidade de expressão artística, a dramaticidade, que é uma questão também familiar, mas principalmente a intensidade cênica. As minhas referências estão aí, estão nessa força, porque todos nós temos uma voz muito forte. Então eu tiro muito proveito disso, sabe? Eu carrego mesmo na voz. Então isso é uma coisa nossa, assim, que une a gente. Sargasso mar, sargasso ar, deusa do amor, deusa do mar. Essa montagem visual, ela foi feita toda em cima de uma narrativa. Então são várias narrativas. É a narrativa do repertório formado na ordem em que está e no significado de cada canção, a parte da minha interpretação sobre aquilo e a estética geral, que seria o figurino e o cenário. Então, assim, a graça é trazer tudo isso. É trazer as influências estéticas da pop art, do futurismo alemão, do minimalismo, do Bauhaus e tudo. A gente trouxe para esse trabalho. Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação. Não tenho inveja da adiposidade, nem da menstruação. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos e dos orgasmos múltiplos.